Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, dando mais um devocional, compartilhando da palavra do nosso Deus por essa manhã. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, no verso 8, na parte B já. Eu vou ler o capítulo 5, verso 8 na parte B e depois o verso 15 até o 17. Diz assim: Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Verso 15: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Oramos a Deus. Pai, estamos diante de Ti nesse momento, nessa manhã, pedindo que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para receber da Tua palavra, que o Senhor abra o coração dos meus irmãos e também me direcione a falar conforme a vontade do Teu Espírito, Senhor. Nessa manhã sou uma serva diante de Ti, procurando cumprir aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu oro a Ti, clamando por graça, em nome de Jesus. Amém. Boa parte dos teólogos que comentam essa carta aos Efésios são unânimes em dizer que essa igreja não tinha grandes problemas. A igreja de Efésios não era uma igreja que tinha grandes problemáticas. Por isso, o tom da carta se estabelece mais em um tom doutrinário, exortativo, no sentido de ensino, do que necessariamente corretivo. Porém, Paulo, ele conhece a realidade da cidade de Efésio que cercava aquela igreja local. E aí que quando eu falo da igreja local, eu não estou pensando só em termos de eclesia enquanto eles se reuniam, mas daquelas pessoas que tinham uma vida comum, que trabalhavam, que tinham família e que tinham suas relações sociais. Por compreender isso, Paulo ele direciona a carta de maneira muito intencional a considerar todos os pecados e tentações e negligências que poderiam se colocar de maneira potencial diante dos irmãos da igreja de Éfeso. Éfeso era uma importante cidade, se não a mais importante do seu tempo, lá na província romana que fazia parte da Ásia. Era um centro político, comercial, educacional e religioso. Tudo isso envolvia e influenciava a cultura e o pensamento daquele tempo. A carta, de maneira geral, fica dividida em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. O capítulo 1 sendo o texto onde Paulo discorre sobre a salvação que Deus havia planejado desde os tempos eternos. No capítulo 2, essa salvação manifestada aos homens. E no capítulo 3, essa salvação manifestada a todos os homens, a judeus e a gentios. Na segunda parte, e é claro, irmãos, estou fazendo aqui uma divisão bem geral da carta, não entrando nas suas doutrinas mais peculiares. Na segunda parte, ela é dividida no capítulo 4 com uma intencionalidade na unidade dos irmãos na fé em Jesus Cristo, na santidade dos irmãos e no capítulo 6, isso no capítulo 4, 5 e 6, é voltado para a compreensão de como os irmãos devem viver em Jesus Cristo. Então, se no primeiro momento a gente tem uma divisão da redenção em Jesus Cristo, na segunda divisão nós temos como as pessoas, os redimidos por Jesus Cristo, devem viver. Bem, e por que eu estou buscando nesse primeiro momento trazer minimamente um panorama dessa carta?
Porque assim como Paulo faz no capítulo 4, no capítulo 5, eu vou buscar tratar de alguns aspectos práticos da vida cristã. E eu não quero que os irmãos acreditem que eu estou trazendo nenhum tipo de moralismo barato. Uma prática que não antecede uma redenção em Jesus Cristo. Uma prática que não tem como sua antecedente a salvação em Jesus Cristo. Igor Miguel, em sua palestra sobre ética cristã, ele define que o moralismo está presente em alguém que acredita ser possível ter segurança, salvação existencial e social por cumprimento de regras ética e moral. Então esse não é o meu objetivo. Como pecadora, salva pela graça de Deus, crendo que essa é a realidade de cada pessoa que está aqui, conforme está no capítulo 2 de Efésios, eu creio que a salvação se dá unicamente pela obra redentiva de Jesus Cristo. Mas essa realidade implica daqueles que são salvos em Jesus Cristo viverem em conformidade com essa redenção. Então, como li no capítulo 5, no verso 8, na parte B, é dito que devemos viver como filhos da luz. Do capítulo 4, do verso 25, até o capítulo 5, no verso 5, Paulo exorta os efésios a abandonar os pecados a quais eles estavam envolvidos e em seguida ele diz que eles não devem nem mencioná-los entre eles. Eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura do capítulo 4, no verso 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. É interessante reparar como na nova aliança a santidade, claramente revelada em Jesus Cristo, mostra que cumprir a lei de Deus e viver uma vida de santidade não é um fim em si mesmo. Não é somente, e não que isso não seja muito importante, irmãos, mas não é somente se separar do pecado, abandonar o pecado e deixar de fazer aquilo que ofende a Deus.
Mas toda a negativa que Paulo apresenta a respeito do pecado, ou seja, não roube, não minta, não fale palavras maledicentes, vem acompanhado logo a seguinte de uma positiva contrária nessa negativa, que é: aquele que rouba, não roube mais, mas trabalhe para que possa ajudar o seu irmão naquilo que é necessário. Aquele que usa palavras indecentes, não fale mais palavras indecentes. Antes, fale palavras de graças para que possa edificar o outro. Então, a santificação em Jesus Cristo, ela diz respeito à glória de Deus, a santificar-nos, porque a santificação convém ao Senhor, mas também envolve o serviço ao próximo. Eu acredito que é muito importante para nós termos esse olhar. Comumente, a santificação é entendida como um aspecto um tanto quanto monástico, onde você se separa do outro, onde na sua busca de santificação você não tem comunhão plena com os outros. Mas, ao que parece, nas Escrituras, a santificação é, sim, uma separação do pecado e uma aproximação de Deus, mas também é uma aproximação do outro em serviço, em amor. A santificação é cumprir toda a lei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Portanto, desse modo, vivemos como filhos da luz, ou como no verso 1 do capítulo 5, como imitadores de Deus. É importante salientar, como D.A. Carson faz no seu livro Cristologia, que ser filho de Deus envolve não somente um aspecto de sermos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, mas envolve diretamente uma realidade de identidade, de imitação. Nesse sentido, imitar a Deus envolve intrinsecamente ser filhos de Deus, ser filhos da luz, ser filhos amados, ser filhos da obediência. Envolve uma relação de identidade com o próprio Deus. Então, aqueles que são filhos de Deus, eles não são somente no sentido de serem adotados por Deus, não são no sentido de serem filhos da luz ou filhos da desobediência, mas de isso implicar uma imitação de quem Deus é, isso implicar revelar quem o próprio Deus é. Eu acredito que isso não é muito comum no nosso tempo. A gente não olha para filhos e talvez não conheça a realidade de filhos que carreguem o legado de seus pais, de filhos que expressem aquilo que os seus pais são. Dado algumas peculiaridades em termos de jeitos e de fala, mas os filhos normalmente não carregam mais a identidade de seu pai, como era no tempo bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, trazer a palavra aqui como filhos da luz implica a imitação do próprio Deus e do próprio Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Vivam como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, no cumprimento da lei de Deus, no abandono dos pecados, se voltando para Deus em santidade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Esses dois últimos capítulos dão uma lista extensa daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é pecado. No verso 30 do capítulo 4, enquanto Paulo fala daquilo que eles não deveriam fazer, Paulo dá um alerta à igreja de Éfeso. É o seguinte alerta: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados. Não desagradem o Espírito Santo de Deus. O quanto você se preocupa, o quanto você deseja ser agradável ao Senhor. Como disse no início, o moralismo ele pode roubar das nossas vistas coisas que no lugar correto têm muito valor. A prática da vida cristã, a ética da vida cristã, uma vida cristã que busca santidade e ser agradável a Deus, tem muito valor. E a minha pergunta é: como temos vivido uma vida intencional para agradar ao Senhor? O desejo e o cumprimento de não desagradar e entristecer o Espírito Santo deve estar pulsando no coração de todo o crente. Eu peço que vocês vão comigo em Romanos, no capítulo 12, no verso 11.
Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oferecer o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo e agradável. O corpo aqui não diz respeito à literalidade somente do corpo físico, mas a mente, as emoções e também o corpo, tudo aquilo que envolve o homem. Isso deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, contínuo, santo, separado, como já falamos anteriormente, e agradável a Deus. Este é o culto racional que damos a Deus. O Davi Charles Gomes, na sua pregação na sua igreja local, ele diz que esse racional aqui, ele não tem somente a ver com uma ideia de culto lógico, intelectual, um culto que está no entendimento, no sentido de que você entende aquilo que você está cultuando. Tem sim a ver com isso, mas não é somente isso. Tem a ver com um culto que é razoável diante daquilo que Cristo nos propõe. Tem a ver que é um culto coerente, um culto que diz respeito àquilo que Cristo já fez na sua redenção por nós, e nada mais podemos fazer senão apresentar um culto que seja razoável àquilo que Deus fez por nós. Tudo que você pensa, sente e faz tem sido agradável a Deus? Você tem pensado intencionalmente sobre isso? A vida cristã não carrega o lema do deixa a vida me levar, a lá Zeca Pagodinho. Não vivemos assim, irmãos. Vivemos uma vida pensada, uma vida intencional diante de Deus. E por isso eu quero novamente insistir que os irmãos pensem em como a vida de vocês tem sido uma vida a qual vocês procuram examinar e procuram descobrir aquilo que é agradável ao Senhor. Eu não quero pensar isso somente num aspecto talvez abrangente ou como Paulo colocou em termos de pecado, mas talvez em coisas mínimas, no modo como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho, no modo como você se relaciona com a sua família, no modo como você usa as suas mídias sociais, no modo como você entende a sua imagem para o outro, no modo como você se relaciona com a sua igreja. Tudo isso é pensado de modo intencional, de maneira que Deus tem sido agradado pela sua vida. Não viver assim, não viver uma vida de agrado intencional a Deus, segundo os versos 15 e 16 e 17 do capítulo 5, é viver como tolos, como insensatos, nos presentes dias que são maus. Vivemos em um tempo onde ninguém está preocupado em agradar a Deus. Ninguém está nem tão preocupado em agradar o outro, mas em agradar somente a si mesmo. Eu diria que a maior dificuldade que temos em pensar e em viver uma vida que agrada a Deus é o fato de vivermos uma vida que busca agradar a nós mesmos. Estamos muito compromissados com aquilo que queremos, com aquilo que gostamos e com aquilo que nos agrada, e talvez pouco compromissados com aquilo que agrada a Deus. Romanos capítulo 12 não deixa para nós a ideia de que viver uma vida onde você está diante de Deus de maneira agradável seja fácil. Ele diz que é um sacrifício. Sacrifício é custoso, irmãos. Viver uma vida agradável diante de Deus é custoso. Não é algo a qual eu acordo de manhã todos os dias e penso, nossa, hoje eu não quero fazer o que eu quero fazer e quero agradar a Deus o tempo todo. Não é assim, é difícil, é custoso. Schaeffer, no seu livro Verdadeira Espiritualidade, ele diz que a centralidade da morte na vida cristã, o ato de continuamente morrer para si e para os seus desejos, não é algo que deve ser romantizado. É difícil, é custoso. Porém, me parece
que à medida que vivemos essa realidade e buscamos ter uma vida agradável diante de Deus, nós vamos experimentar também a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. À medida que buscamos isso diligentemente diante de Deus, a vontade de Deus também se torna agradável a nós e não mais a nossa própria vontade. De tal maneira que só há duas maneiras de se viver, segundo Efésios capítulo 5, do verso 1 até o verso 18. Ou como tolos, insensatos, que buscam agradar a si mesmo, ou como sábios, que procuram viver de maneira agradável a Deus, buscando compreender qual é a sua vontade. No breve estudo que eu dei nesse devocional, a minha intenção é fazer com que os irmãos venham a refletir o modo com o qual buscam e vivem uma vida que é de fato agradável a Deus ou não. Nos mínimos detalhes. Às vezes a gente acredita que algumas coisas passam despercebidas diante dos olhos de Deus, mas nada o passa. E a minha fala não é uma fala que diz que se você tiver uma vida certinha, uma vida agradável a Deus, você vai ser aceito por Ele. De maneira nenhuma. Como disse, acredito que a nossa salvação está segurada no sacrifício agradável de Cristo e não o nosso. Mas a Escritura nos deixa um alerta para não entristecermos o Espírito Santo de Deus com o qual fomos selados. Vamos orar ao Senhor.